corpo estava em posição fetal. O Edinalmo era uma pessoa de cerca de 50 quilos, baixo, magro. Ele estava envolvido por um tecido, porque ele era decorador. Com uma posição fetal, com os membros recolhidos, as pernas recolhidas e todo com o corpo dobrado. Mas não é dobrado de qualquer jeito, é arrumado o corpo, se assim pode-se dizer. Que ele chamou atenção. E cal, vestígios de cal na cova. Via de regra em atendimentos a locais, com 10 dias o corpo já está praticamente desintegrando muito. E nós estamos aí a falar em mais de 40 dias. O corpo estava praticamente íntegro. O que nesse caso aconteceu? O Edinalmo foi colocado numa cova com um tecido e aí jogado o cal. Então, como o cal não entrou diretamente com a pele, em contato com a pele, a reação química ali, que seria uma possível queimadura, né, seria irrelevante. Agora, o que ele realmente faz ali nesse caso é impedir que a fauna atue sobre o cadáver. E aí ocorre uma preservação. Olha, a cal viva, tá, é uma substância que ela joga o pH lá para cima. O pH da cal é acima de 12. Então, ela retardaria os processos de putrefação, favorecendo a mumificação. Primeiro porque ela reage com a água. Tá? Então, para ter uma mumificação, a gente precisa de uma dessecação muito rápida do cadáver. Pode ser tanto no ambiente frio quanto no ambiente quente. O que mais importa para mumificar um corpo é justamente essa perda acentuada de água. Então, a cal, além de reagir com a água e facilitar essa retirada dos tecidos, né, ela se transforma em cal hidratada, por conta desse aumento exponencial do pH, vai a 12 ponto alguma coisa, ela retarda também a ação das bactérias que estariam ali se nutrindo dos tecidos moles. Então, ela vai favorecer essa conservação, né, um processo conservativo. Tecnicamente, a mumificação é um processo conservativo, apesar de eu não gostar muito desse nome, porque a mumificação, ela começa a acontecer depois de uma parte da putrefação. Então, ela interrompe o processo destrutivo para manter ali alguns tecidos conservados. A pele fica mais escura, mais dura, com um aspecto de desidratado mesmo. E por isso as bactérias não conseguem agir ali. O que pode acontecer, aliás, é o que é mais comum, é que a mumificação não se dê de uma forma uniforme em todo o cadáver. Então, é muito comum a gente pegar partes do cadáver sofrendo processo de mumificação ou até saponificação, que é um outro processo conservativo, e a outra parte em putrefação, que é o que aparentemente aconteceu no caso do Edinalmo. Como a forma com que ele foi encontrado não deu para afirmar com 100% de certeza, a gente diz que ele foi asfixiado ou sufocado. Aí o médico legista ele consegue. Aí um exame interno no pulmão, quando ocorre asfixia mecânica, tem sinais, se não me engano, são petequias, que são encontradas no pulmão e isso é indicativo de asfixia. Olha, o que acontece é que nos casos de asfixia mecânica por constrição do pescoço, muitos desses elementos que vão dizer pra gente exatamente o que aconteceu, eles são encontrados em tecidos moles. Por exemplo, nos músculos internos do pescoço, na túnica adventícia das veias, das artérias que passam por aqui, tá? Então, a putrefação desses tecidos pode prejudicar o exame feito no IML. Né? Além disso, a gente tem sinais nos pulmões, nas vísceras, até mesmo nos olhos, né? Na esclerótica podem aparecer pequenas manchinhas e tudo isso vai desaparecendo conforme o processo putrefativo vai avançando. Uma característica importante, mas que nem sempre está presente, é a fratura desse osso fioide, esse osso que a gente tem aqui que faz a ancoragem da língua, né? Bem na frente do pescoço. No caso do Edinalmo, não aconteceu. Então, todas essas marcas internas em músculos, veias, artérias e até mesmo vísceras podem ter sido mascaradas justamente por conta do estado de putrefação dos órgãos internos do corpo. A asfixia mecânica se tem diversos tipos, por sufocação direta ou indireta. Então você tem por sufocação direta, por contração do pescoço, que você tem enforcamento, esganadura ou estrangulamento, por oclusão das vias aéreas, ou por obstrução, um travesseiro, almofada, e sufocação indireta, que é quando, por exemplo, eu impeço uma expansão torácica. Então, você vai colocar os joelhos, ou seu peso,
no peito da vítima, você vai impedir a expansão torácica e, nesse caso, você poderia levar, nesse caso, a vítima ao óbito por asfixia. Fábio é ouvido no dia seguinte, até por conta do horário. Aí vem com o advogado, tudo. Me recordo que a gente começou esse interrogatório, era por volta das 9 da manhã ou 10 horas da manhã. Esse interrogatório dele foi até quase 10 horas da noite. Novamente, Fábio, como que esse carro foi parar na sua mão e o que você fez para matar a vítima? Mudou a história já. Ele começa com uma história de receptador, mas daí viu que não estava encaixando muito ali. Aí ele fala que, na verdade, ele conheceu o Edinalmo é tipo um estabelecimento comercial que tem em Cuiabá lá, e que o Edinalmo ofereceu emprego para ele. Ou você leva um currículo lá que eu vou te oferecer, eu vou te ajudar a arrumar um serviço, mas que até então desconhecia Edinalmo. Encontrou ele lá nesse local, Edinalmo falou, não, eu vou te ajudar a arrumar um emprego, me apresenta o currículo. Aí com isso ele, segundo a tese dele, ele começa a frequentar o apartamento do Edinalmo para levar o currículo, foi uma vez para levar o currículo. E aí foi contra essa história, que lá, e foi se aproximando dele num dia. Só que aí, ele foi falando, só que aí chegou um momento que eu lembro que eu perguntei para ele, Fábio, me explica uma coisa. Como que esse corpo ficou assim? Eu só não estou entendendo isso. Como que você colocou esse corpo nessa posição fetal? Por quê? A pergunta maior é essa. Por que colocar o corpo assim? E aí eu lembro, ele disparou. Eu coloquei na geladeira.